sua casa, não é? É muito bom poder chegar assim num domingo, onde nós, na Igreja do Nazareno, uma vez por ano, nós temos esse culto de ação de graças. E eu estava compartilhando com algumas pessoas, até no café e comunhão, esse hábito de chegar no final do ano, novembro, dezembro, e fazer uma retrospectiva pessoal. E avaliar como nós estamos diante de Deus, né? Mas é um olhar mais para si do que para os outros. Porque a qualquer momento Jesus vem por aí, viu? Não sei se você está sabendo das coisas que estão acontecendo no Brasil, mas fique sabendo também uma boa notícia, é que Jesus vai voltar. Então, o final do ano não é somente saber do que está acontecendo, o resultado, o diagnóstico, o que você quiser chamar, de um balanço na sua empresa, ou na empresa onde nós trabalhamos, ou olhar a conta e saber quanto nós conseguimos guardar, que alguns chegam a guardar 30% por mês para poder fazer umas boas férias, né? Ou poder investir. Mas também é bom fazer um balanço da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Então, quando chegamos a esse momento de ação de graça, culto de ação de graças, é maravilhoso, é uma boa oportunidade. Não só de ofertar para investir a nível mundial, mas também de nós ofertarmos a nossa vida. É muito bom isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, no versículo 6 de Filipenses, capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Mas com o quê? Com ações de graças. E eu quero compartilhar, aproveitando o nosso culto de ações de graças hoje à noite, não é? Compartilhar com vocês que nós devemos ser praticantes. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Que nós devemos ser praticantes dessas ações de graças. Praticando a gratidão é um fruto, é um mover do Espírito Santo em nós. Porque de nós mesmos é difícil que nós fiquemos assim gratos com pessoas, com Deus. É difícil, viu? Mas quando o Espírito Santo se move em nós, de fato nós praticamos a gratidão. Então, a partir desse versículo, nós podemos pensar que nós planejamos o nosso futuro. E embora nós tenhamos essa habilidade de planejar o nosso futuro, o que o texto diz é que nós não devemos ficar ansiosos em relação a nada. Veja que nós já estamos no final do ano e a nossa capacidade, a nossa cultura, tanto familiar, acadêmica, tudo que nós vivemos na vida já nos prepara automaticamente. Alguns fazem isso no piloto automático e outros são um pouco mais conscientes, racionais, avaliam todas as perspectivas que há, mas todos nós no final do ano sempre olhamos para o futuro e planejamos algo para o futuro. Pelo menos para um ano, alguns para 5, outros para 10, outros para 20, sempre há um planejamento. Mesmo que seja familiar, ou se você está numa empresa, ou num setor, ou você gerencia algo, mas sempre há um planejamento. Pessoas que moram sozinhas fazem isso, mas aqui o que o texto diz é que, embora nós planejemos, nós não devemos ficar ansiosos, diz o texto, porque Deus cuida de nós. Agora, se nós planejamos o nosso futuro e se nós não queremos de fato ficar ansiosos, praticar esta palavra, o segredo é que nós devemos ter uma vida de oração e súplicas. A única maneira de não andar ansiosos e de planejar corretamente, com paz no coração, sem ficar com refluxo, sem ficar com
essa indigestão, nós devemos praticar o nosso futuro, planejar, mas que a ansiedade não tome conta de nós. Qual é o segredo? Vida de oração e súplicas. Porque se nós planejamos sem oração, sem suplicar a Deus, sem colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos planejando, tudo aquilo que nos preocupa, não há oração, há ansiedade. A oração e súplica, a ansiedade diminui. Então Deus quer que de fato nós pratiquemos a oração, Deus quer que nós não fiquemos ansiosos. E se nós olharmos para o texto, nós vemos que a oração, ela se baseia nas promessas divinas, porque Deus cuida em nós. Diz que não vai faltar absolutamente nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isto é, será que Deus não conhece as nossas necessidades? Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor, mas nós precisamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas necessidades. Não é por Ele, é por nós. É porque a ansiedade toma conta de nós. É porque nós sofremos antecipadamente. Então, quando nós queremos que o nosso coração se torne um coração grato, nós devemos orar baseado nas promessas dEle. E quando nós oramos nas promessas dEle, devemos tomar cuidado, porque muitos de nós oramos a Deus baseado nas promessas. Isto é uma oração bíblica, mas isso também causa ansiedade. Por quê? Porque nós oramos baseado nas promessas e os nossos olhos estão só nas promessas e ficamos ansiosos. E não praticamos a gratidão e a devoção. Quando nós oramos olhando para as promessas, mas com um coração grato e um coração voltado para Deus, descansamos e alcançamos o que Ele promete. Agora, quando ficamos só olhando para a promessa, também ficamos ansiosos, porque não descansamos nele. Só queremos a promessa, mas esquecemos de adorá-lo, esquecemos de honrá-lo, de louvá-lo, de agradecer de fato a partir do nosso coração, do nosso espírito. E aí a ansiedade, então, ninguém segura. Ela vem igual o Covid. Ninguém segura. E aí perdemos o controle do nosso mundo interior. Então nós precisamos pedir, colocar as nossas necessidades, sem esquecer. Escuta aqui. No final do ano nós sempre queremos tomar um fôlego. Fôlego financeiro. Fôlego. Nós queremos tomar um fôlego. Ai meu Deus, eu preciso de um fôlego. Sabe o que dá fôlego? Fôlego para a nossa vida, para nós não ficarmos ansiosos, para que nós ficamos confiantes. O que dá fôlego para a nossa vida é uma vida de gratidão, com oração e súplica. Estou chegando cansado no final do ano. Eu vou agradecer porque tantas coisas tão difíceis que aconteceram, mas Deus vai te dar um novo fôlego, se eu e você praticarmos a oração e a súplica com gratidão. Ser gratos pelas coisas boas, mas também ser grato pelas dificuldades que nós passamos. Por quê? O que acontece se agradecemos pelas dificuldades? Não é o fato de agradecer pelas dificuldades que nos dá um novo fôlego da parte de Deus. É o fato de ser gratos, independente das circunstâncias. O que Deus olha e recebe é um coração grato. E isso é maravilhoso. Porque a nossa mente não entende isso. Não é lógico. É algo que vai contra nós. Mas quando vem essa revelação pelo Espírito Santo de Deus e nós praticamos, o renovo diário vem. Ele acontece, ainda que eu não consiga explicá-lo para alguém e ensiná-lo, mas acontece. E às vezes eu quero compartilhar e não tenho palavras, que Deus me renovou, mas acontece porque vem dele, vem do sobrenatural. Então a palavra de Deus nos ensina que devemos sempre estar agradecidos em tudo, por todas as coisas que aconteceram em nossas vidas, e que as nossas petições devem estar acompanhadas dessa gratidão. Então a gratidão a Deus é a chave para que nós possamos viver no sobrenatural.
É um dia de ação de graças, um domingo de ação de graças. Mas também nós queremos o sobrenatural em nossas vidas. Nós queremos que Deus edifique a sua glória, que Deus manifeste a sua glória, que Deus faça habitação em nós. Qual é a chave para isso? Gratidão. Não sei se você já experimentou isso, mas nós muitas vezes oramos a Deus, clamamos a Deus, pedimos a Deus, e parece que Deus não ouve e não está respondendo a nossa oração. Eu creio que em muitos momentos da nossa vida, Deus está esperando gratidão. Porque às vezes o nosso coração fica na próxima bênção e esquece de agradecer pelo que Deus já fez. E Deus quer um coração grato. Então essa é chave para nós. Mas, e por que nós devemos agradecer a Deus? Por que ser agradecido? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então não é aqui uma chave humana, eu vou ser grato para Deus me abençoar, para Deus me renovar. Não, não é isso. Aqui diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. É a vontade de Deus que sejamos gratos. Claro que o coração alegre, ele é grato a Deus. Mas e quando nós estamos tristes? O coração alegre, automaticamente, ninguém consegue, com um coração alegre, ficar inerte. Sempre vai ter gratidão. Então Deus quer que nós sejamos gratos, independente das circunstâncias. E a Bíblia nos ensina que a gratidão é uma virtude cristã. Então, se Deus de fato nos visita, o nosso coração vai se voltar para praticar a gratidão diante dEle. Por quê? Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Essa é a vontade de Deus. Então, se nós queremos ser vitoriosos, devemos ser gratos. Não somente pedir a Deus, me dá vitória, faz um milagre, faz isso, abre portas. Não. A gratidão também, ela é o ingrediente para que nós possamos ter a presença, a glória de Deus, os milagres. Todos os benefícios de Deus vêm não somente por ter uma oração que toca o coração de Deus para que o milagre venha ou o que nós precisamos venha. Mas a gratidão, ela faz parte disso. Porque nós sabemos orar. O Espírito Santo nos ensina a orar. Mas e a gratidão? Quem nos ensina? Somente Ele. Ele nos ensina. Então Deus quer que nós tenhamos um coração grato. E esse coração grato, ele de fato nos leva a alcançar aquilo que nós nunca imaginamos. Nunca, nunca. Nós, quando olhamos para esse texto bíblico de gratidão e observamos algumas coisas, nós vemos que uma igreja que é grata é uma igreja alegre. Uma igreja que experimenta alegria no seu ambiente é porque há gratidão no coração. Você vê uma família alegre é porque é uma família que tem um coração grato. Não somente para com Deus, mas uns para com os outros. Isso é marca de um cristão, marca de uma família cristã, de uma igreja cristã. Outra marca assim que traz, que é muito evidente em quem tem um coração grato, é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora tem um coração grato, porque quando nós oramos diante de Deus, o que acontece? Nós praticamente somos ofuscados pela glória de Deus. E a glória é sempre dele, a honra é sempre dele. O louvor é sempre para ele. A gratidão é porque passamos a perceber nitidamente que é ele quem cuida de nós e quem providencia todas as nossas necessidades. Por exemplo, eu tenho agora a certeza de que essa oferta que nós vamos levantar a nível mundial vai ser exponencial, vai ser muito abençoada, porque Deus cuida da igreja. E quando nós temos essas marcas não somente da alegria, mas da oração, nós então
vemos que aquele que tem um coração grato, ele nunca para de agradecer. Ele não agradece circunstancialmente. Ele se mantém sempre com um coração grato. Então não pense que a gratidão é só num culto de ação de graças. Que a gratidão deve ser somente no final do ano. Não, pratique, porque ser agradecido é uma virtude do caráter cristão. Quem cresce no caráter cristão, ele é grato. Ser grato é quando nós focamos em Jesus, na pessoa dele. E isso é bom. Quando olhamos para ele, o nosso coração se torna cada vez mais grato a Deus. E quando nós somos gratos a Deus, nós somos conscientes do que Deus faz por nós e do que os outros fazem por nós. Isso é ter um coração grato. Mas por que nós devemos agradecer? A Bíblia diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha que texto, hein? Então, quando aqui fala da paz de Deus, a paz de Cristo, ela tem que dominar a nossa vida. Ela tem que ser o princípio para que nós possamos resolver tudo que está na nossa vida. Tudo que nós gerenciamos, tudo que Deus nos deu para sermos mordomos, é a paz de Cristo que tem que reinar em nossa vida. Mas escuta aqui, muitas pessoas não conseguem experimentar essa paz porque não há gratidão no seu coração. Não é porque o Espírito Santo não consiga derramar essa paz. Às vezes é porque não são gratos. E nós precisamos aprender esse princípio. A gratidão a Deus traz a paz de Deus sobre nós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. No final diz, e sede agradecidos. Então nós precisamos ser gratos em um só corpo. Então o que significa isso? Harmonia. Devemos ter paz, viver em harmonia e agradecer a Deus por vivermos no corpo de Cristo, porque isso é essencial, viver no corpo de Cristo. E no final diz, sejam agradecidos. É bom ser agradecido. O ser agradecido aqui é uma reação inevitável de quem compreendeu o significado da graça de Deus, de quem compreendeu o significado do amor incomparável de Deus. Amados, somos amados por Deus e a graça de Deus se manifesta independente do que nós vivemos. Ele continua sendo um Deus de graça, de amor, de cuidado, de proteção, de livramento. Porque Deus é bom. Deus continua sendo bom todos os dias. Então por isso devemos ser gratos. Em Esdras, no capítulo 3, versículo 11, diz: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Reconhecemos então, e nós devemos reconhecer que nós somos dele e que vivemos pelo amor, pela graça e pela misericórdia dele. Estamos aqui porque renovou ele a misericórdia dele para conosco. Que seu amor mais uma vez levantou-se e nasceu como o sol nasce. E resplandece sobre nós a sua graça, o seu amor. É maravilhoso isso, amor, quando nós pensamos nisso. É maravilhoso. Então, nós devemos ser gratos a Ele. Por quê? Porque Deus é bom, mas também porque Deus manda que sejamos agradecidos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, a vontade de Deus é que sejamos o quê? Gratos. É um mandamento. Essa é a vontade dele. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós precisamos ser gratos. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, faça tudo possível para você rejeitar
a murmuração, de viver se queixando daquilo que você vive. Por quê? Porque eu cuido de você, então tenha um coração grato. Você está na dificuldade, como o povo de Israel passou por dificuldade, perdeu algumas guerras, ficaram 40 anos no deserto, ou você está em dificuldade como os discípulos que ficaram na tempestade, mas não reclame, não murmure, não vive se queixando. Agradeça, porque vai vir um momento de bonança. Agradeça, eu estou presente, mesmo na dificuldade. Fala igual ao salmista, Deus está dizendo. Porque mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não seremos atingidos, porque essa morte não nos alcançará. Porque Deus cuida de nós, devemos ser gratos. Porque é a sombra da morte, não é a morte. E se for a morte, Jesus venceu a morte. Então devemos ser gratos, porque de qualquer plataforma que olhemos para os momentos que passamos, Deus está conosco. Deus está conosco. E Deus quer que nós mantenhamos essa atitude de agradecimento, praticar a gratidão. Quando nos levantamos, gratidão por um novo dia. Hoje foi um novo dia, graças a Deus. Um domingo abençoado. Creia que seu domingo hoje já é e continuará sendo até 11h59. Um domingo abençoado. Creia nisso e receba isso no seu coração e agradeça a Deus. Amém? Você terá um domingo abençoado e por causa da sua atitude, a sua família também alcançará essa graça e essa bênção em nome de Jesus. Amém. Pastor Elô.